peço que o Senhor esteja nos meus lábios, no meu coração, para que eu anuncie dignamente a palavra do teu Evangelho. E como nós já dizíamos no início da missa, toda a liturgia do dia de hoje se transcorre em redor desta palavra dita a Paulo. Numa noite o Senhor disse a Paulo em visão: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. Eu nem sei qual é a palavra mais importante, se é não temas, se é fala e não te cales, ou se é porque eu estou contigo a razão de tudo isso. Se é ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, que dava a Paulo uma grande confiança, ou se era o porquê de tudo isso, o Senhor dizendo, pois tenho um numeroso povo nessa cidade. Mas para dizer, cada uma dessas pequenas frases que compõem toda esta frase são tão importantes, que eu nem sei qual delas é a mais importante, para dizer tudo isso que é o centro da liturgia de hoje é muito importante para todos nós. Eu vou tentar explicar. Mas tudo isso está no contexto do Evangelho, que à primeira vista parece um Evangelho esquisito, né? Jesus dizendo, um pouco de tempo e não me vereis, mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque eu vou para junto do Pai, e repete isso, e os próprios apóstolos que vão perguntar, mas o que é isso que ele está dizendo? O que é esse pouco de tempo, e depois vamos voltar a vê-lo? Estavam atrapalhados, e Jesus, sabendo que eles queriam interrogá-lo, ele explicou. Mas não explicou diretamente. Jesus explicou com uma comparação, dizendo, assim como a mãe, quando está chegando a sua hora, de modo especial, quando as dores já surgem, ela entra numa grande aflição, porque não sabe o que vai acontecer. Mas depois de dar à luz, ela se alegra e até se esquece de todas as dores que precederam o parto, e todas as dores do parto mesmo, e tudo aquilo que foi dificuldade durante toda aquela gestação. Ela esquece de tudo por causa da criança que veio. Disse Jesus, assim também convosco. Agora estáis tristes, atribulados, passando 1000 problemas e dificuldades, mas logo, logo vós vos havereis de alegrar. Mas só que ele não explicou o que queria dizer aquele pouco. Olhando, nós temos aqui uma frase profética, um pronunciamento profético de Jesus. E todo pronunciamento profético é assim, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. De modo especial, um anúncio profético de Jesus. Por um lado, ele se refere a um acontecimento presente, próximo. Mas porque ele é um anúncio profético, ele não se refere só àquele momento, mas se refere a algo longínquo, mais na frente. Assim agiram os profetas do Antigo Testamento. Por isso, nem mesmo eles calculavam o alcance das suas palavras. Às vezes, até eles falavam a respeito de fatos que estavam acontecendo, só que o Espírito Santo que os inspirava tinha a intenção não só de atingir aqueles acontecimentos, mas coisas muito mais lá na frente que eles nem podiam imaginar. E por isso que a palavra de profecia era a palavra de profecia, era um anúncio profético. Jesus estava falando isso, em primeiro lugar, por algo próximo. Este sermão todo é o da última ceia. Logo depois Jesus seria preso, e porque preso até seria levado para longe dos apóstolos, e passaria por tudo aquilo sem voltar mais a ter contato com eles. Seria julgado, seria condenado, seria levado à cruz, seria morto, seria sepultado, depois voltaria ressuscitado e se apresentaria a ele de novo. Se referia a esse fato, sim, e aqueles momentos seriam momentos de muita tristeza, desde a prisão de Jesus no Horto das Oliveiras, até a ressurreição dele, mais ainda, até ele voltar a se apresentar diante dele. Foram momentos de muita dor, de muito sofrimento. Vocês podem calcular, os apóstolos nem podiam imaginar que Jesus passasse por tudo isso, e o como seria duro enfrentar todos aqueles fatos.
inclusive sem Jesus, e vendo Jesus passar por aquilo tudo. Mas não era somente a esse fato que Jesus se referia, não. Jesus se referia ao fato dele, pela sua paixão, morte, ressurreição e ascensão, voltar ao Pai, tendo terminado a sua missão terrestre. Ele já estava no finzinho da sua missão terrestre. Era questão de dias. Eram os dias para ser julgado, para ser condenado, para ser morto, para ressuscitar, que foi logo depois. E aí terminava a sua missão. Ele voltava ao Pai e terminava a sua missão na terra. E haveria um longo tempo entre o final da missão de Jesus, voltando para o Pai, e a sua segunda volta. Um longo tempo. Nós estamos vivendo esse tempo. E Jesus disse a ele: será um tempo de ausência minha, em que vocês não vão me ver pessoalmente. Vocês não vão poder me tocar. Eu estarei convosco. Eu permanecerei no meio de vós, embora vós não tenhais possibilidade de me ver. Mas eu estarei convosco. Será muito triste, será muito doloroso, será muita luta, será uma verdadeira batalha, mas eu estarei convosco, confiem nisso, e um dia eu voltarei e me apresentarei novamente. E aí sim, a alegria de vocês será grande. Durante esse tempo, vocês ficarão até em dúvidas. Será que vale a pena continuar lutando desse jeito? Não vemos nada. Inclusive, resultados, nós não vemos grandes resultados, não vemos grandes mudanças. É válido continuar, vale a pena continuar. Mas Jesus quis garantir a eles, embora seja um longo tempo, um tempo muito doloroso, embora vocês até venham a ter dúvidas, confiem, eu voltarei. E voltarei em poder, em glória, e aí a alegria de vocês será completa. E aí a comparação da mulher que está para dar à luz explicava. Disse Jesus: é como os tempos do dar à luz. Quando eu voltar, a alegria de vocês será muito maior, infinitamente maior do que aquela da mulher quando dá à luz. Vocês haverão de esquecer-se de tudo aquilo que passou, porque eu terei voltado e terei voltado na glória. E qual é a missão nossa neste tempo? Meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. Esse tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Entre o tempo em que Jesus terminar a sua missão na terra, foi para o Pai, e o tempo em que Jesus vai voltar. Ele prometeu, foi isso que ele disse aos anjos. Nós estamos chegando bem pertinho do dia da ascensão, bem pertinho, estamos próximos do dia da ascensão. O que aconteceu no dia da ascensão? Os apóstolos ficaram boquiabertos olhando para o céu, quando o anjo lhes disse: por que vocês ficam olhando para o céu? Se Jesus que foi para o céu, ele um dia voltará. O que vocês devem fazer é cumprir as ordens dele. E qual tinha sido a ordem de Jesus? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. E eis os sinais que acompanharão os que crerem. E imporão as mãos sobre os doentes e serão curados, e expulsareis o demônio. Todos aqueles sinais. Ide por todo o mundo e fazei discípulos meus em todas as nações, ensinando-lhes a observar tudo quanto eu vos prescrevi. Eu vos dou toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra. Então ide e fazei discípulos meus, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Esta tinha sido a ordem de Jesus. Foi por isso que Paulo corajosamente foi para Corinto. Eu nem sei se você é capaz de imaginar o que foi para Paulo ir para Corinto. Para nós é ir para Corinto. Tá aí, vamos para uma cidade, pega o ônibus ou pega o barco e vai para lá. É que a gente não imagina o que era Corinto. Corinto era uma cidade portuária, cidade litorânea, que havia porto, e por isso muito movimentada. Era uma cidade de comércio muito intenso. E por ser uma cidade de litoral, uma cidade de praia, por ser uma cidade de comércio, onde corria muito dinheiro, até a nota que aparece na Bíblia de Jerusalém diz: Corinto era célebre pela sua depravação moral. Não era somente imoralidade, não. Era célebre pela sua, que palavra que eu disse? Depravação moral.
era célebre pela sua depravação moral. E foi para lá que Deus enviou Paulo. E ele corajosamente vai para lá. Imaginem vocês o que era pregar em Corinto. Deixe eu fazer só um parênteses para vocês verem o tipo de depravação de Corinto. Eu gosto sempre de estudar a Bíblia, estudando, a gente vai buscar notas e observações de outros exegetas, né? Encontrei um deles dizendo o seguinte: era tão grande a depravação moral dos coríntios. Coríntios são os habitantes de Corinto. Disse ele que eles viviam essa depravação de maneira muito nobre, de maneira assim, digamos, fina. Era a finesse do tempo. Então, uma senhora, uma matrona que recebia visitantes na sua casa, não somente servia bebidas e servia jantar, né? Porque, é claro, é de bom tom, é fineza, a gente acolher bem as pessoas que vêm em casa e dar uma boa refeição, em uma casa bonita e só. Mas, explicava esse autor, era uma questão de bom tom, uma questão de boa educação, imagine só, né? Não somente receber o hóspede, não somente servir o hóspede, mas dormir com o hóspede também. Só para vocês verem, e era a finesse, né? Era a boa educação do tempo. Quer dizer, uma pessoa que ia visitar lá uma dessas matronas, uma dessas senhoras, e até o marido dela sabia que uma das coisas que ia acontecer, né, era dormir também com a visitante. Para vocês perceberem o grau de depravação, e o grau de depravação assim, refinado entre os coríntios. Imagine o que era, só dei uma demonstraçãozinha para vocês. Agora vocês podem imaginar todo o resto. Será boa educação fazer isso? Imagine a depravação que existia nessa cidade. Imagine Paulo ir para lá. O medo com que ele foi, o temor com que ele foi. E, meu Deus do céu, o que eu vou fazer nessa cidade? Será que essa cidade tem como receber o Evangelho? Aí que está. Mas impelido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito, Paulo vai para lá, corajosamente. E uma coisa muito interessante é esta, que diz aqui: quando Paulo chegou a Corinto, ele encontrou duas pessoas, Áquila e Priscila. Áquila é nome masculino, embora pareça feminino, Áquila, né? E Priscila, até diz, Priscila, sua esposa, que foram obrigados a sair de Roma, porque Cláudio decretou uma perseguição contra os judeus e obrigou todos os judeus a saírem de Roma. Justamente Áquila e Priscila foram para lá. E ouvindo Paulo, e acolhendo toda a doutrina de Paulo, se uniram a Paulo. E se tornaram também eles cristãos fervorosos e quiseram viver junto com Paulo e trabalhar junto com Paulo. E aqui interessante, explica que eles eram da mesma profissão. Deus foi muito providente, escolheu justamente Áquila e Priscila, os dois, marido e mulher, que tinham o mesmo ofício, que era fabricar tendas. Eles teciam tecido, né? Para fazer lona de tendas. Porque naquele tempo as pessoas moravam muito em tendas. Ou pelo menos para as grandes viagens eram frequentes. Eles tinham que levar as tendas para dormir no caminho, para dormir no deserto. Então fabricar tendas naquele tempo era uma grande profissão. E justamente, não somente Paulo, interessante isso, a profissão de Paulo. Paulo tinha uma profissão humana. Áquila e Priscila têm uma mesma profissão, e se uniram, e trabalhavam a semana inteira, e trabalhavam duro para se sustentar, porque, é claro, eles não iam encontrar um clube do ouvinte lá em Corinto. Então, em Corinto, eles foram obrigados a trabalhar duro para poder pregar a palavra. E como explica aqui, quando chegava no sábado, então Paulo ia à sinagoga para ali pregar o Evangelho. E corajosamente pregava o Evangelho. Até quando? Interessante, até quando chegou Timóteo e Silas. Daí então, já eram 5. Áquila, Priscila, Paulo, Timóteo e Silas, eram 5, já era uma comunidade, viviam juntos, moravam juntos. Eles viram: olha, Paulo, nós vamos trabalhar e trabalhar duro para você pregar o Evangelho em tempo. Você vai ficar pregando o Evangelho em tempo integral e nós vamos trabalhar juntos. É o que diz aqui.
quando chegaram eles, Silas e Timóteo, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra. Meus irmãos, eu fico muito grato a Deus, porque Deus se repete lindamente no correr dos tempos. O mundo de hoje precisa urgentemente da palavra de Deus. O nosso mundo não é muito melhor do que o mundo dos tempos de Paulo lá em Corinto. Haja vista o que nós vemos diariamente nas telas de televisão. O povo costuma dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Eu diria, as nossas telas falam daquilo que anda, infelizmente, cheio o coração das pessoas. Nós não vamos dizer que pessoas simples vivam isso, mas infelizmente a finesse desse mundo vive assim. E porque vive assim, paga inclusive, porque você sabe que essas novelas, esses programas todos são sustentados e altíssimo pelas propagandas que colocam lá. E de onde é tirado o dinheiro da propaganda? Do arroz que a gente come, do feijão que a gente come, do sabão que a gente compra, né? Tudo já está embutido o preço da propaganda. Então, no fundo, somos nós que sustentamos todos esses artistas para fazer essa sujeira toda. Nós nem devemos ser inocentes, não é? Obrigatoriamente, no sabão, às vezes nem é um sabonete, no sabãozinho que a gente usa para se lavar ou para lavar roupa, nós estamos já pagando embutidamente a propaganda para sustentar isso tudo, né? E em cada coisa que a gente tem, cada coisa de casa, no óleo que você usa, no sal que você usa, já está embutido o preço de tudo isso, por causa da bendita propaganda. Mas o mundo de hoje precisa urgentemente da palavra do Evangelho, precisa. É uma ousadia hoje, assim como para Paulo foi ousadia pregar o Evangelho em Corinto, é uma ousadia para nós pregar o Evangelho nos tempos de hoje. Mas assim como o próprio Jesus, e aí que está, foi por essa razão que Jesus apareceu a Paulo. Era muito duro falar do Evangelho naquela cidade. Era desanimador falar do Evangelho naquela cidade. Foi por isso que Jesus apareceu a Paulo numa noite e disse: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Paulo, não é somente você falando, mas eu estou contigo. Não tenhas medo. Não é apenas a tua palavra parece que não ressoa, a tua palavra parece que não tem eco, ela é pronunciada e parece que desaparece. Não temas, eu estou contigo. Não és tu somente que falas, eu falo através de ti, eu falo pelos teus lábios, eu falo pela tua boca. Então fale e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois eu tenho um numeroso povo nesta cidade. Embora Paulo nem pudesse imaginar quais seriam essas numerosas pessoas que Deus tinha naquela cidade de Corinto, Deus tinha. Naquela depravada Corinto, Deus tinha os seus escolhidos a quem Ele queria salvar. E por isso Paulo tinha que pregar o Evangelho. Também no mundo de hoje, Deus tem os seus escolhidos. No meio de toda essa depravação que o mundo está, Deus tem os seus escolhidos, aqueles que Ele quer atingir. E é por isso que Ele diz hoje, não somente a Paulo, a muitos, e diz à Rádio Canção Nova. Sabe, gente, a Canção Nova é pequenininha. Ela é muito menor do que Paulo dentro de Corinto. O Senhor que diz a tanta gente de boa vontade, diz também a nós, Canção Nova: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Quem está em ti sou eu. O principal sou eu. Sou eu que falo, sou eu que quero tudo isso. Quem quer evangelizar sou eu. Quem conhece um povo sou eu. Quem tem um povo para salvar sou eu. Então sou eu que estou contigo. Então fala e não te cales, não tenhas medo. Ninguém vai se aproximar de ti para fazer mal, para te destruir, não. Tudo isso porque eu tenho um numeroso povo. Agora não é só nessa cidade, mas é nessa imensa nação. É o que o Senhor diz para nós, e é isso que nos dá ânimo em continuar levando a palavra de Deus. Mas o lindo, meus irmãos, é que nós não somos sozinhos. Graças a Deus, assim como Paulo, quando chegou em Corinto, já teve Áquila e Priscila que se uniram a ele e trabalharam duro para Paulo poder ter chance de pregar o Evangelho ali.
Graças a Deus, a Canção Nova, desde os seus inícios, teve pessoas que trabalharam duro para ela poder se sustentar e existir. Olhando para o Nelsinho aqui, eu estou me lembrando de uma coisa que até ele falou num desses programas quando ele fez uma entrevista com o seu Oswaldinho. O seu Oswaldinho foi o primeiro presidente da Associação Canção Nova que gerou tudo isso. Ele mora em Piquete, hoje mora na estrada, caminho para Piquete. Quando nós começamos a nossa casa lá em Areias, que foi o berço de todos os nossos encontros, né, nós tivemos que improvisar os beliches, porque era uma casa de fazenda, não tínhamos nada. E me lembro que o seu Oswaldinho foi serrar madeira para completar os beliches. E uma coisa que aconteceu foi esta: na serra, pegou os dedos com a serra. Ainda hoje, o seu Oswaldinho traz na mão a marca do sangue e das falanges de dedo que ele deixou por causa da Canção Nova. Ele é um entre muitos que deixaram as marcas de si mesmo, deixaram o seu sangue, deixaram algo de si, deixaram algo de muito importante, que é os próprios dedos neste trabalho com a Canção Nova. Graças a Deus, a Canção Nova sempre teve Áquilas e Priscilas, homens e mulheres. Outro dia eu estava dizendo para a Priscila, que a Priscila mesmo, essa loirinha que está sempre conosco na Canção Nova, filha do Eto, eu disse para ela, olha filha, ela é minha afilhada, então eu posso dizer assim, olha filha, você faz muito parte da Canção Nova, porque você mesma passou óleo queimado em todas as lajotas da Canção Nova quando ela estava em construção. Eu disse, mas como? Eu fiz isso. Sim, na barriga da sua mãe você fez isso, porque sua mãe estava gordona, já nos dias de te dar a luz, e porque nós já estávamos no final da primeira construção da Canção Nova, íamos ter o primeiro encontro de jovens ali, nas vésperas do dia de São João Batista, né? Lá estava a mãe dela, a Melinha, passando óleo queimado em todas as lajotas da Canção Nova, para depois passar escovão, para depois passar cera, para poder usar naquele primeiro fim de semana, quando a Canção Nova foi inaugurada, com o primeiro encontro de moços. Eu disse, você faz parte da história da Canção Nova. Ela até riu assim, como que imaginando, né? Eu fiz parte disso, sim. No ventre da mãe dela, ela já jogou óleo e já passou escovão em todas aquelas lajotas. Muita gente deixou o seu suor, as suas lágrimas, o seu sangue na Canção Nova para que ela existisse. Muita gente. Eu me recordo assim rapidamente, quando nós saímos do lugar onde tínhamos a torre e passamos para um outro lugar para poder ter 5 kW, lá embaixo, a 6 quilômetros daqui, na fazenda, aquele pedaço de fazenda que o Fandinho nos deu. Faninho que já está no céu hoje, ele e a esposa dele. Faninho e Julinha, né, faleceram tragicamente num desastre aqui, caminho de Piquete para Cachoeira Paulista. Lá naquele lugar que o Faninho nos deu, quanta gente trabalhou, e trabalhou duro, trabalhou no meio do barro. Era Luiz Paulo, era Orlando, era Boscão, né? Pena que eu não me lembro os nomes, né? Acho que Bira estava lá também. Eu não sei se há homens que estavam lá naquela ocasião, a turma dos macacos, né, Geraldo? Que vinha de lá. O Geraldo é um deles, né? Geraldo é um deles, o Melo, né? Tanta gente que trabalhou, que não tinha receio de entrar no barro, de trabalhar na lama, gente, porque primeiro que era um lugar bastante encharcado e interessante. Nos dias que nós tínhamos que trabalhar lá para colocar as torres, daí começou a chover, e a chover, a chover, a chover, a chover, e nós não podíamos parar também com o trabalho. Era uma perseguição verdadeira, e o pessoal trabalhava debaixo de chuva, e cada vez mais encharcado, mas no charco, no barro, na lama, né? O pessoal trabalhou. Eu lembro, eu ia celebrar a missa, eu tenho ainda fotos. Outro dia a Luzia estava folheando fotos para mandar pelo Frei Jorge, que viajou e foi mostrar um pouco da Canção Nova lá do outro lado do oceano. Deu para ver fotos das celebrações daquele tempo. Nem podia colocar paramentos branquinhos como este, porque
A lama era intensa, mas nós celebramos no meio da lama. Nós levantamos a Eucaristia no meio daquela lama, porque era preciso a Eucaristia levantar-se da lama, para que também a palavra fosse levantada a partir daquela lama. E hoje, graças a Deus, tudo isso já aconteceu. Nós sempre tivemos Áquilas e Priscilas que se uniram a nós, que deram de si, que deram até mesmo da sua carne, deram dos seus dedos, deram do seu sangue, deram da sua vida para que a Canção Nova existisse. Pessoas que permaneceram, pessoas que passaram, mas que deram o seu sangue. Deus os conhece a todos. E o Deus que disse que nem um copo d'água vai ficar sem recompensa, quando é dado por aqueles que são discípulos e ajudam os discípulos, igualmente nenhuma pessoa ficou sem recompensa. Eu quero trazer um parêntesezinho. Igualmente, o Gandur, fazendeiro em Lorena, ele e a Isis, esposa dele, foram os que corajosamente nos cederam a casa de areias para começarmos os encontros. Nós não tínhamos onde colocar encontros, fazer encontros. E começamos lá. Até a nossa capela era uma verdadeira manjedoura de Belém. Era um telheiro, onde até as galinhas costumavam botar. Nós botamos palha de capim no chão, capim seco no chão, troncos de lado, e lá fizemos a nossa capela. Até esse grande tronco que tem na entrada da rádio, onde hoje está a estátua de Nossa Senhora, né? Esse era o tronco onde estava o sacrário. Se vocês forem bem, há um lugar ainda marcado ali, né, onde foi feito um orifício, onde se colocava o Santíssimo Sacramento, depois com vidro na frente, muito bem trabalhado, não era uma coisa qualquer não, muito bem caprichado, caprichamos naquilo, mas era lá que estava o Santíssimo Sacramento, num verdadeiro presépio. Quanta gente nasceu lá. Interessante, foi o Gandur e a Isis quem tiveram a ousadia de ceder a casa deles para a Canção Nova. Era a casa de fazenda, onde nós começamos os encontros. Deus não deixou sem recompensa. Quem vê a prosperidade que o Gandur teve, quem conhece o Gandur e as coisas que ele fez, vê como Deus realmente abençoou com prosperidade ele e a esposa. Eu tenho uma certeza no coração: Deus não vai deixar de pagar até o cêntimo a todos aqueles que deram de si, não somente do dinheiro, também do dinheiro, mas deram de si, da sua lágrima, do seu suor, do seu sangue, para que a Canção Nova fosse aquilo que ela é. Mas interessante, depois, para que Paulo pudesse pregar o Evangelho em tempo integral, vieram Silas e Timóteo. E quando vieram os dois, Paulo pôde ficar trabalhando em tempo integral só na pregação do Evangelho. Gente, é isso que nós realizamos através do Clube do Ouvinte, Família Canção Nova. Eu sei que muita gente não nos entende, sei. Mas basta que Deus nos entenda e que nós sigamos a inspiração de Deus. É uma multidão de pessoas que, como Timóteo e Silas, como Áquila e Priscila, trabalha duro e manda a parte de si, porque a parte de si é como que um bocado tirado da própria boca, enviado para nós, para que nós possamos dedicar-nos à pregação do Evangelho em tempo integral. Primeiro, é uma beleza o que tantos irmãos fazem. E segundo, é um compromisso para nós que estamos aqui e trabalhamos à frente da Canção Nova. Canção Nova rádio, Canção Nova televisão, Canção Nova discos, Canção Nova fitas cassetes, Canção Nova vídeo, Canção Nova encontros, Canção Nova retiros. Tudo isso é um compromisso. Nós somos sustentados pelo bocado que o povo tira da boca para mandar para nós, para que nós então possamos dedicar-nos à pregação do Evangelho em tempo integral. E é importante que todos nós saibamos disso. A partir de nós que consagramos a nossa vida a isso, e todos os demais, todos aqueles que trabalham, todos aqueles que são funcionários, todos aqueles que se dedicam aqui,
nós somos sustentados assim, desta forma. E Deus é que patrocina, o nosso patrocinador é Deus. É Deus que patrocina justamente o nós podermos dedicar a nossa vida em tempo integral ao Evangelho. E mais do que nunca, cada vez as coisas estão se evidenciando mais, nós precisamos realmente de pessoas resolvidas, pessoas impulsionadas pelo próprio Espírito Santo para dedicarem a sua vida toda. Quando digo a sua vida toda, é com tudo aquilo que é e tem, com todas as suas capacidades, dedicar integralmente à pregação do Evangelho. Por quê? E é aí que está. Não temas, fale e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. Mas há algo mais ainda nesta primeira leitura que é importante anunciar. Quando Paulo justamente começou a entregar-se integralmente à pregação do Evangelho, claro, rendia muito mais. Ele que antes pregava o Evangelho só nos sábados, quando começou a pregar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado novamente, domingo novamente, né? E de manhã, de tarde, de noite, Paulo não perdia tempo. Claro que o Evangelho começou a progredir, e é claro que o inimigo começou também a se rebelar, e as pressões foram aumentando. Eles que sofriam antes, eles que tinham dificuldade, foram sentindo pressões por todos os lados. E interessante, pressões dos próprios irmãos que eram judeus, como está aqui colocado, que Paulo e Silas e Timóteo e Áquila e Priscila não aguentavam mais, a ponto de Paulo dizer a eles que o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Eu tenho as mãos inocentes, desde agora eu vou para o meio dos pagãos. Paulo largou os judeus, ele era judeu. Deus tinha colocado no coração dele que a primeira coisa era pregar o Evangelho aos seus irmãos judeus. Mas as pressões foram tantas, tão acirradas, tão violentas, veja bem, que o próprio Paulo não aguentou as pressões. Ele disse a ele: olha, eu lavo as minhas mãos, e que o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Eu tenho as mãos inocentes. Desde agora eu rompo com vocês e vou para o meio dos pagãos. Dureza. Todos aqueles que se entregam à pregação do Evangelho passam por todas essas durezas. Nós também. A história da Canção Nova é isso. Nós não estamos aqui para nos lamuriar, mas a história da Canção Nova é isso. Do seu começo até agora é assim. E nós sabemos que vai ser assim. As perseguições serão intensas por todos os lados, né? Até o que está acontecendo agora. Vocês viram que um pouco antes de começar essa missa, né, a rádio teve que sair do ar, né? O que aconteceu nos aparelhos foram de tanta pressão, de tanta violência, que ela teve que sair do ar, tentar arrumar. Estão vendo o zunido que está acontecendo ainda agora, tentativas por todos os lados de arrumar. O que é isso? Isso é pressão. Mas é o Senhor Jesus dizendo para todos nós, para nós que estamos aqui, mesmo que seja preciso gritar nos microfones, nós vamos gritar, com rádio ou sem rádio, no ar ou fora de ar, ou fora do ar, nós não deixaremos de pregar o Evangelho. E por quê? Porque não somos nós, mas é Jesus dizendo a nós: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. As pressões são grandes, as pressões são humanas, as pressões são sobrenaturais, as pressões são de homens, as pressões são do inimigo, mas não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para fazer mal. Esses males eles fazem, mas destruir não vai destruir, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Se fosse de homens, já teria terminado há muito tempo. Nós nem chegaríamos a ter a Rádio Canção Nova, porque a comunidade Canção Nova começou antes ainda da Rádio Canção Nova. E os retiros lá e os encontros lá em Areias começaram bem antes ainda. O nosso presépio começou bem antes. Nós já teríamos morrido no presépio como Jesus.
Realmente Herodes queria matar Jesus no presépio ainda, mas não matou, tanto assim que Jesus continua vivo ainda hoje e viverá pelos séculos. Nós logo completaremos 2000 anos de Jesus vivo, sem que Herodes nenhum possa destruí-lo. É a mesma história, a nossa história. Não nos destruíram no presépio e não vão nos destruir, não a nós, porque nós somos frágeis, mas a obra de Deus não vai ser destruída. Então fica para nós, inclusive para nós todos, que realmente ouvimos o Senhor, é palavra dele para nós, apesar de todas as pressões, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a dor e de todo o sofrimento. Não temas, fala e não te cales, fala e não te cales, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Aconteça o que acontecer, eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal. Só que eu quero explicar, esses malezinhos, claro que fazem, até arrancar a nossa pele, arrancam, até apedrejam como apedrejaram Paulo, claro. Paulo foi apedrejado, e você sabe que ser apedrejado não é moleza. Esses males acontecerão, mas mal para te destruir, não. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal ou te destruir. E por que tudo isso? Porque eu tenho um numeroso povo nessa cidade, e hoje diz o Senhor para nós, não só numa cidade, não só numa região, não só no estado, mas nesta imensa nação. E sabe, meus irmãos, isso tudo é um grande agradecimento a Deus, porque esta pregação faz parte da nossa história, faz parte da nossa história. O que eu falei são coisas da nossa história. Eu agradeço muito a Deus por Ele providencialmente ter colocado justamente essas leituras, este evangelho que fala que nós estamos vivendo este tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, e este é o tempo de nós pregarmos o evangelho. Essa primeira leitura que mostra justamente isso, tudo que Paulo enfrentou, e a palavra de Jesus a ele, não temas, fale, não te cales. Eu agradeço demais ao Senhor por tudo isso. Isso é a nossa história. E eu, agradecendo a Deus, eu quero dizer a vocês, que são os Áquilas, que são as Priscilas, que são os Timóteos, que são os Silas, que se uniram a mim, que se uniram a nós para esta empreitada dura, dolorosa, mas linda, gloriosa, de pregar o Evangelho com toda a força, de pregar o Evangelho com o poder do Espírito Santo. Vocês são a Canção Nova. Vocês fazem parte da Canção Nova. Eu não sei qual é a parte de vocês, como Áquila, como Priscila, como Timóteo, como Silas. Se você deu os dedos como o seu Oswaldinho, se você trabalhou nos inícios da Canção Nova, se você trabalhou no barro, se você deu do seu dinheiro, se você... Não sei o que você fez, mas você sabe, mas mais do que você, Deus sabe aquilo que você fez. Você faz parte da nossa história. Você é a Canção Nova. Você constrói a Canção Nova. E por isso eu sou muito grato a Deus por todos vocês que fizeram e que fazem a Canção Nova. Explica. Eu estou trazendo aqui, nessa fita, a primeira fita que foi gravada de Padre Jonas em 1979. Já são 1000 fitas, gente. Nós estamos completando hoje, com essa missa, a 1000ª fita. São 1000 horas de pregação falada que nós conseguimos gravar. Certamente tem outras 1000 que nós não conseguimos gravar, porque não conseguimos acompanhar o pique dele. Não conseguimos acompanhar o Paulo de hoje, mas as 1000 que nós conseguimos estão aí, e eu quero entregar para o Padre Jonas este presente de 1979, que foi gravado em Cruzeiro, e a fita se chama Eu Sou a Videira e Vós Sois os Ramos. E com essa fita eu quero agradecer junto com vocês, todos nós, vocês que estão nos ouvindo em casa, agradecer por este homem, Padre Jonas, por toda a Canção Nova que nasceu a partir dele, por toda a palavra de Deus que foi proclamada, pelas milhares de pessoas que nós nunca, ainda que quiséssemos aqui nesse mundo, vamos saber que foram tocadas
por essas palavras, por essas 1000 horas de pregação, pelas outras tantas que Ele falou e que nós não conseguimos. Eu quero agradecer a Deus com vocês, pelos tantos corações que foram transformados, que a gente nunca vai saber o número. Sei que são milhares, mas nunca saberemos o número exato, senão quando encontrarmos com Jesus. Por isso, eu quero com vocês agora levantar um louvor ao Senhor, por este momento que para nós é um marco na história. São as 1000 fitas que o Davi, que conseguiu acompanhar o Padre Jonas, gravou, e que hoje nós festejamos, e é proposital de Deus, junto com o aniversário da Rádio Canção Nova, onde a rádio não chega, porque as ondas não conseguem chegar. Graças a Deus, as fitas cassetes, com toda a unção, têm chegado até as pessoas e têm transformado as vidas e os corações. Irmãos, por este dom, por esta graça maravilhosa que Jesus nos deu, louvemos o Senhor. Pai, nós te bendizemos e te louvamos, porque Tu és grande e maravilhoso. Tu és o Senhor da nossa história e Tu estás marcando mais uma vez essa história. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa força. Tu és a nossa esperança. E Tu estás fazendo uma obra nova em nós. Obrigado por essas fitas, obrigado por estas palavras. Obrigado por todas as palavras, Senhor, que tem colocado nos nossos lábios. E que nós possamos não nos calar, mas falar, Senhor, Senhor, ouvinte da Canção Nova, sem acompanha conosco pelas ondas da Bendito rádio. sejais, Senhor. O Padre Jonas recebeu agora de Eugênio a primeira obrigado, fita Senhor. que foi gravada Muito obrigado, pelo Senhor. Davi com as suas Eu quero te palavras. dizer, Senhor, não somente eu acolho sim, mas não somente eu, mas toda a Canção Nova, toda essa família imensa, acolhemos essa palavra. Não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. Eu digo, repita comigo: não temas, Não temas, fala e não te cales, fala e não te cales, porque eu estou contigo. porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois eu tenho numeroso povo nesta cidade. pois eu tenho numeroso povo nesta cidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, nós acolhemos. E aqui está a 10ª fita, que se chama Não Temas, Fale e Não Te Cales. Padre Jonas. Padre Jonas recebe das mãos de Eugênio a 1000ª fita que foi gravada neste instante. Os dois estão muito emocionados e se abraçam. CançãoNovaPlay.com. Assine já!